e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quero ler mais uma vez o versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. O que o Senhor Jesus Cristo diz aqui é tão poderoso, é tão forte, que pode mudar a vida de uma pessoa. Independentemente da idade, da condição econômica, da condição cultural, da sua origem de nascimento, seja intelectual, seja analfabeto, pessoas de todas as partes do planeta podem experimentar uma mudança sobrenatural diante do que Jesus está dizendo aqui. Eu quero destacar algumas verdades desse texto. Em primeiro lugar, Jesus está fazendo um convite: vinde a mim. Observe que não é um convite para adesão a uma religião. Não é fazer parte de uma igreja, conquanto isso seja importante para a pessoa crescer, para ela se conectar com outras pessoas. O Evangelho é relacional. O Evangelho se expressa na relação com o outro. Por exemplo, Jesus diz em João capítulo 13, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Fala de relacionamento, não é amar parede, não é amar carro. Às vezes a gente usa até uma expressão mais coloquial, né? Eu amo doce de pudim de leite. Eu amo não sei o quê. Eu amo uma picanha. Não é verdade? Alguns até enriquecem, assim, com aquela capa de gordura. Eu amo. É claro que você, em dizendo eu amo, você está dizendo eu gosto muito. Porque amar pressupõe a possibilidade de interação. Você pode amar uma picanha, mas ela nunca vai dizer para você eu te amo também. Se disser, amigo, o boi está vivo. Amar pressupõe relacionamento. Entende? É aquilo que eu digo para minha esposa, para os meus filhos e eles para nós. Nós nos cumprimentamos com frequência. Amo você. Amo você. Às vezes eu saio para pregar, é uma experiência muito interessante, mais ainda quando a gente não tinha filho, até quando tinha filho pequeno, que eu saía mais para pregar. E que experiência linda, porque a Débora, ela punha tantos bilhetes dentro da mala. Em uma ocasião eu estava pregando, e lá no púlpito eu sentia assim um papel, quando eu abri assim, te amo, estou orando por você. Isso tem uma força, gente. Mas Jesus não está convidando para uma adesão religiosa. Eu costumo dizer que em nome da religião as pessoas se matam. Ah, eu sou de tal religião. Conhece gente assim? Ah, não gosto de tal religião. Mas eu quero dizer a você que Jesus está aqui nos fazendo um desafio poderosíssimo. Ele convida para um relacionamento. Ele diz, vinde a mim. É um convite. Convite é diferente de uma intimação. O juiz, penso eu, aqui é advogado, gente da área jurídica, não é comum ele fazer um convite. Pensa
num juiz do Supremo Tribunal Federal. Eu convido, faz nada. Ele vai dizer, determino. E tem que obedecer. Convite pressupõe espontaneidade na resposta. Pressupõe sinceridade na resposta. Percebe? A pessoa pode até responder fisicamente. Por exemplo, quem quer aceitar Cristo? Eu vou fazer esse apelo no final do culto. A pessoa pode levantar a mão, pode vir à frente, mas isso é apenas um sinal de identificação para a gente ajudar a pessoa. Não significa que de fato a pessoa está querendo ter um relacionamento com Jesus. Do ponto de vista espiritual, nada pode ser forçado, precisa ser espontâneo. Porque é para o coração que Deus olha. Nós vemos o exterior, às vezes até nos iludimos. Nós ficamos impressionados com o exterior. Mas Jesus olha para o coração. A nossa visão equivocada nos leva muitas vezes a perdas. Por exemplo, eu já ouvi aqui em Barra do Piraí, que aconteceu aqui, algumas histórias que vão fazer parte de um livro, que um dia eu vou escrever, Memórias do Pastor Celso. Quando eu estiver lá bem velhinho, né, e falta muito tempo, essa risada sua foi capciosa. Eu vou contar algumas histórias, uma delas que eu ouvi, talvez você conheça. Olha que tipo de assalto inteligente que eu vi aqui na cidade. Eu ouvi, né? Na verdade não vi, eu ouvi. O camarada se vestiu bem. Naquela época, ainda hoje, as lojas colocam aparelhos na calçada. Olha o que ele fez. Ele pegou uma televisão bem arrumada, olhou para dentro e disse, ei, vocês aí consertam? Aí disseram, não, é mais à frente. Sabe o que ele fez? Pôs no braço e levou. Porque a gente fica, imagine se chega uma pessoa mal arrumada. Você já fica logo assim, não é verdade? Porque nós temos a tendência de medir a pessoa pela aparência. Jesus olha para o coração. Ele está olhando o seu coração. E ele faz um convite. Essa é a primeira verdade que eu quero extrair desse texto. Vinde a mim. Mas em segundo lugar, ele fala não apenas do maior convite, mas também fala da maior necessidade. Diz que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados. No texto, a opressão, o cansaço, a sobrecarga vinha do jugo religioso que era imposto pela religião. O jugo ideológico. Mas essa realidade se aplica de tantas maneiras. Mas eu preciso dizer a você que o maior fardo que uma pessoa pode carregar é um fardo chamado pecado. No livro de Lamentações, Jeremias diz assim, de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. O pecado é um fardo, ele divide a pessoa. Ele faz com que nós nos tornemos o oposto daquilo para o qual Deus nos criou. Você e eu fomos criados para a glória de Deus. Está no livro de Efésios. Criados para a glória de Deus. Há pessoas que dizem assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu bem entender. Você entendeu, está entendendo equivocadamente. Você tem liberdade de fazer o que você quiser com a sua vida. Mas você não tem direito, porque a sua vida é um presente de Deus. Compreende? Então Jesus está dizendo, os que estáis cansados e oprimidos. Quantas pessoas oprimidas? Quantas pessoas que não têm problemas financeiros, que não têm problemas de saúde, que têm um bom emprego, mas são oprimidas. São oprimidas. Às vezes têm a parede enfeitada de diplomas, mas oprimidas. Não têm alegria,
não têm prazer em viver, namoram muitas vezes o suicídio. É um indivíduo que está praticando um suicídio emocional, psicológico. Precisa de Jesus. Então, maior convite, vinde a mim. É um convite para você. Para você que está me ouvindo em casa. Talvez oprimido, com pensamentos contraditórios, com pensamentos trágicos. Eis a oportunidade. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Mas há uma terceira verdade que eu quero extrair desse texto. Quantos estão comigo até aqui? Quero ser muito simples na minha fala dessa noite. Maior convite, maior necessidade, maior promessa. Você sabe qual é a promessa? Está aí. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Olha a promessa. E eu vos aliviarei. No texto original, nós podemos ler da seguinte forma: e eu, somente eu, e mais ninguém aliviarei. Só Jesus. Não tem ninguém que possa trazer esse alívio para a alma. Não tem. Não é dinheiro que traz. Você não tem ideia de quantas pessoas ricas que vivem de muletas de vícios e tantas outras coisas para fazerem a vida um pouco mais suportável. Mas Jesus está fazendo uma promessa, não é um talvez. Não é um quem sabe, olha, pode ser que sim, pode ser que não. É uma promessa contundente, firme, segura. É uma promessa do Filho de Deus, Jesus Cristo, que diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, somente eu, e mais ninguém, vos aliviarei. Mas eu quero dizer, caminhando para o fim, que esse convite, ele é permanente. Não tem um prazo de validade da parte de Deus. O prazo de validade é o prazo da nossa vida. Porque enquanto a gente tem fôlego de vida, a gente tem a oportunidade de decidir. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a crer na Bíblia. Você sabia disso? Ninguém é obrigado a crer que Deus existe. Não é obrigado. Ninguém é obrigado a crer que um dia Jesus Cristo vai voltar. Não é obrigado a crer. Não é obrigado a crer que um dia compareceremos perante o tribunal de Cristo. Ninguém é obrigado a crer. Mas, o que você crê ou não altera a verdade bíblica, mas altera a sua realidade diante da eternidade. Simples assim. Compreende? É como uma pessoa que olha para o céu, nublado, pesado, escuro. E a pessoa pode ir lá e dizer assim: não existe sol, porque ela não está vendo. Não vai alterar em nada a realidade, o sol está lá. Mas altera a realidade da pessoa. Então, nessa noite, na simplicidade da palavra que lhes trago, eu quero lhe convidar a atender o convite de Jesus. Talvez você que está aqui puxando um fardo, você veio aqui para ouvir essa palavra. Eu estou seguro de que o Espírito Santo está falando a alguns corações. Amigo, pare de fugir de Deus. Há pouco tempo atrás eu preguei uma mensagem com esse título: pare de fugir de Deus. A experiência de Jonas. Para de fugir de Deus. Deus não brinca de pique e esconde. Para de fugir, amigo. Para de fugir.
Para de se esconder. Porque na verdade você pensa que está se escondendo. Mas quem pode se esconder de Deus? Para onde fugirei da tua presença? Diz o salmista. Então nessa noite, você que entrou aqui, percebe um vazio dentro do seu coração. Se percebe oprimido. Que pode dizer assim, pastor, eu não tenho alegria. Eu sou uma pessoa tão frustrada.